Sextou, pessoal, sextou. Esse sextou é dia de cestas assustadoras aqui no canal Ler Até o Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bom, lembra da caixinha de perguntas que eu abri para vocês no comecinho do mês, para vocês darem suas sugestões, e aí o que aconteceu? Cada um colocou histórias que queriam sobre o seu estado, a sua região, e eu tô trazendo algumas. Então já trouxe da Emparedada da Rua Nova e agora eu vou trazer para vocês a história da Bárbara Vicente de Urpia, mais conhecida como a Bruxa do Arco de Teles. Então vamos entender por que ela ficou conhecida como a Bruxa do Arco de Teles e também o porquê das assombrações que dizem que acontecem nessa região e nesse pedacinho aí desse Arco de Teles, que parece que é perto ali do Matal Praça 15, que também o pessoal costuma fazer um happy hourzinho e tal. E de vez em quando o pessoal que trabalha na região costuma dizer que escuta e vê algumas coisas, e a gente vai entender também que de repente pode não ser a Bruxa de Teles, porque muitas coisas aconteceram antes da Bruxa de Teles. E quem é que sabe se não tinha aí um ladrão de crianças e que a culpa não acabou caindo nas costas da Bárbara, que era uma mulher que vivia totalmente diferente das regras da sociedade. Detalhe, hein? Antes da família real portuguesa vir para o Brasil, porque essa história de 1700 e lá vai fumacinha, e a família real ela só vem para o Brasil em 1802. E vou tentar contar essa história para vocês de forma aí o mais precisa possível, colocando, claro, pontuando sempre o que pode não ser verdade, tá? Então aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo para acompanhar essa história. Também me sigam no Instagram, @JoyceRodriguesOficial, por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e também reposto os stories quando vocês me marcam. Sempre que possível aí, né, dentro das 24 horas. Às vezes dá, às vezes não. Agora eu vou chamar a vinheta. Penny Jack, vinheta. Então vamos entender melhor primeiro o Arco de Teles, tá? O Arco de Teles, ele foi uma construção feita ali, criada para que pessoas de uma sociedade que já estava começando a despontar, que era uma sociedade, vamos colocar assim, como uma alta sociedade aqui no Brasil. Antes mesmo nós éramos colônia de Portugal, mas ainda não tínhamos aqui morando, né, nas nossas terras, ninguém da família real portuguesa. O que nós tínhamos aqui seria o que eles chamavam de vice-rei. E nessa época, essa parte que depois virou o Arco de Teles ali no centro da cidade, era um lugar onde começou a ter muito comércio e começou a ficar um lugar assim de alta classe. Então o que eles fazem? Eles desenham um grande arco, fazem o projeto do Arco do Teles, depois vai vir um homem, que era um homem até assim considerado, vamos colocar, bem rico, que era o senhor Antônio Teles de Menezes, que foi um dos homens que construiu uma quantidade gigantesca de apartamentos ali em cima do Teles. E ali ele vendeu várias casas, muitas pessoas passaram a morar ali e era conhecido como um lugar privilegiado, porque estava perto de tudo e perto das pessoas que tinham mais dinheiro. Então é como se pudessem ter juntado ali os ricos e colocado num cantinho ali perto do Arco de Teles. Então esse lugar ele ficou bem visto ali desde 1748 até mais ou menos ali 1765. O que vai acontecer é que essa grande população de pessoas que vão começar também a morar ali, e como todos eram basicamente fidalgos e pessoas ricas, vai fazer também com que junte um grande número de pessoas para roubar. Então isso foi entrando em decadência, quem pôde vendeu as suas casas para pessoas que não tinham assim tanto dinheiro, e o lugar passou a ser quase uma área mista. Existiam alguns ricos que não conseguiam ter vendido ali as suas casas, os seus casarões ali como apartamentos, né, em formato de apartamentos, e também pessoas mais simples que acabavam comprando a preço de banana ali, quem queria se livrar da casa que tinha comprado ali no Arco do Teles. Acontece que em 1790 todo lugar vai pegar fogo. Então aquela estrutura ela era belíssima, foi construída para ser assim um monumento quase ali que marcasse o centro da cidade. Funcionava a Câmara, que hoje seria como se fosse a Câmara dos Vereadores,
lá nesse arco ali de Teles. Então, gente, olha, a coisa foi assim horrenda. Não tinha condições de combater esse fogo, então muitas pessoas também, moradores ali de rua, né, pessoas que não tinham casas, elas dormiam no Arco de Teles. Então, quando o incêndio começa, houve boatos também de que aquele incêndio teria começado porque eles não achavam que prejudicaria as casas, eles queriam assustar, teria começado com um susto para poder tirar os moradores de rua que estavam começando a deixar o lugar feio. Parece que isso sempre foi meio cultural aqui do nosso país. Só que acontece que o fogo perdeu o controle e além de todas aquelas pessoas que dormiam na hora ali no Arco de Teles e que não tinham para onde ir, perderem suas vidas, as pessoas de dentro dos apartamentos também foram atingidas. Então as chamas consumiu praticamente todos os apartamentos que tinha no lugar. Muita gente não conseguiu sair, a coisa foi muito horrível. Diz que por dias as pessoas que trabalharam ajudando ainda conseguiam ouvir os gritos das pessoas, porque diz que foi uma coisa horrível, muita gente chamando ao mesmo tempo. Então foi um grande incêndio mesmo no Arco de Teles em 1790. Depois disso, o lugar cai em ruínas, tá? Então, ninguém mais fica por ali, não tem mais comércio. Foi algumas poucas coisas que eles abriram com tudo queimado mesmo, quase que não teve nenhum tipo de reconstrução, nada. Abandonaram os lugares e a maior parte das pessoas que moravam ali tinham perdido suas vidas. No ano do incêndio, então, do Arco de Teles, quem se muda para o Rio de Janeiro é Bárbara Vicente de Urpia, que era uma mulher de 20 anos que acabava de se mudar para o Rio de Janeiro com o seu marido. Saíram de Portugal, vieram para o Rio de Janeiro. O marido dela se chamava Antônio de Urpia. Então, a maior parte das pessoas que tinham um pouco de poder aquisitivo sempre ia para o Rio de Janeiro, que era, então, a cidade do vice-rei, vamos lembrar, então tínhamos aqui um vice-rei, ali era como se fosse uma cidade nobre. Então esse casal se muda e as causas, né, isso é catalogado, é registrado, esse casal ele existiu, tá, de fato, então isso é documentado. Acontece que é o seguinte, ninguém sabe de fato o que fez esse casal vir para o Brasil. Então algumas coisas eram levantadas dentro da sociedade e a gente pode entender facilmente o porquê. Bárbara era uma mulher extremamente bonita, ela era muito bonita e logo que ela chega aqui no Brasil, nas terras brasileiras, o que vai acontecer é que as mulheres vão começar a pegar uma antipatia por ela. Primeiro, já tinha ali alguns rumores de que ela teria fugido de Portugal, o casal teria fugido de Portugal porque Bárbara teria matado a sua irmã. Mas também existe uma segunda versão, de que Bárbara, na verdade, veio com o seu marido porque ela já seria a amante de um nobre da coroa que teve que vir para o Brasil naquele ano e ela sendo a amante dele e o marido sabendo disso, vieram para o Brasil para poder acompanhar esse homem. Lembrando, tá? Se naquela época você fosse contra alguém ali próximo ao rei, você perdia a cabeça. Então, bom, esse lance de dizer, mas o cara era né? O cara era um corno assumido. Não, gente, naquela época as coisas funcionavam diferente para os homens e para as mulheres. Se de fato ela fosse mesmo amante de um nobre da coroa, ele tinha que aceitar e ficar quieto para continuar com a cabeça. E logo que ela chega no Rio de Janeiro, ela começa a frequentar nada mais, nada menos do que o Palácio do Vice-Rei, onde aconteciam as maiores festas da alta sociedade. Eram aqueles festões mesmo, assim, as festas mais esperadas para uma pessoa ser convidada. E ela, na verdade, nem precisava de convite, eles sempre estavam convidados. Isso, na minha opinião, já fortalece aí, então, o rumor de que ela poderia, de fato, ali estar envolvida com alguém da coroa que possivelmente estava junto ou hospedado com o vice-rei. Bom, ela podia entrar sempre nesses bailes e as pessoas olhavam aquilo e ficavam assim bem aborrecidas, principalmente as mulheres. Podemos chamar de inveja? Podemos. E aí o que vai acontecer com Bárbara é que depois de algum tempo vai começar outros rumores. Aliás, rumores sobre a Bárbara não faltavam. Vão dizer que ela tinha se apaixonado por um outro homem e vão começar a falar que o marido dela aceitava esse tipo de coisa pouco cristã. Um dia vão encontrar o marido da Bárbara morto.
Muitas pessoas disseram que quem tinha matado esse homem teria sido a Bárbara. Parece que esse homem ele acabou morrendo por facadas. Só que ninguém teve provas de que a Bárbara fez isso, tampouco a Bárbara foi acusada. Quem acabou sendo acusado, como também sempre acontecia, teria sido um homem negro ali, um homem negro escravizado. Tá? Porque existe essa diferença. Existiam homens negros escravizados, existiam homens negros não escravizados, porque muitos homens negros também conseguiam, homens e mulheres também, muitas vezes até crianças, conseguiam comprar o que era chamado de carta de alforria, que acabava deixando eles livres ali, mas vivendo numa situação também bem difícil. Bom, sabendo então que existe essa diferença e que vai ser importante a gente saber disso, um desses homens então, um negro, né, que era escravizado, acabou pagando por esse crime e foi enforcado. Bom, depois disso, como nada foi provado contra a Bárbara, ela recebeu todo o dinheiro do marido e depois de um tempo ela começou a morar com um homem. Esse homem sim seria um homem negro não escravizado, então ele não era um escravo, ele não tinha sido escravizado e parece que os dois começaram a viver uma grande paixão. Acontece que esse homem também parece que gostava ali de tirar um pouco de dinheiro da Bárbara, né? Pelo menos é o que diz as fontes / lenda, né? Ninguém sabe direito. Mas parece que ele teria usurpado bastante do dinheiro dela, deixado ela numa situação bem difícil e depois também acabou traindo a Bárbara. E aí o homem também apareceu morto, com facadas, do mesmo jeito que o marido da Bárbara. Tudo bem, mais uma pessoa ali, né, que perde a vida junto com a Bárbara. Acontece que ela também não vai pagar por esse crime. Quem vai pagar por esse crime é um homem que seria um cigano. E essa parte de um cigano ter sido, enfim, preso, não sei, talvez um cigano poderia sim ter matado esse homem, porque a Bárbara ela era muito amiga dos ciganos. Ela gostava muito dos ciganos e lá ela vai aprender muitas coisas e também com as pessoas negras. Ela não tinha nenhum tipo de preconceito e ela aprendia todas as magias, tanto aí da parte dos ciganos, como também da parte das magias que vinham ali da África. Ela não tinha nenhum problema em aprender. Ela era uma pessoa com a mente ali aberta. Acontece que depois que esse homem morre, ela vai ficar numa situação assim terrível. Quando o marido dela morreu e ela se juntou com esse homem que era ali tido como, né, um nada para a sociedade, afinal de contas, ela era uma mulher branca e ele era um homem negro, né? Então ali já caía num grande problema. Ela vai morar numa região totalmente afastada, mas afastada mesmo de tudo, quase como se fosse ali escondido. Depois que esse homem morre e o cigano acaba pagando pelo crime, o que vai acontecer é que ela vai despontar como uma cortesã da alta sociedade. Então ela vai passar ali a sair com os homens mais ricos e mais poderosos da corte e vai começar a ganhar muito dinheiro. É aí que a Bárbara começa, porque muita gente já cobiçava muito a Bárbara. Então quando a Bárbara de fato disse não, agora eu estou aqui, estou disponível, estou nessa profissão. O que vai acontecer é que esses homens todos vão lá e vão ser presentes. Parece que ela morava também numa área nobre do Rio de Janeiro, onde ela teria um apartamento lindíssimo, que muitas pessoas dizem que era sustentada e que aquele apartamento também seria pago ali por clientes, onde ela recebia, né, vários clientes ali. Houve até um papo, quando a família real, né, a corte portuguesa vem para o Brasil, o que vai acontecer é que depois de uns anos aí, parece que até Dom Pedro acabou indo visitar a Bárbara, porque todo mundo queria ver como era bonita aquela mulher. Bom, Bárbara recebia os clientes dela, recebia presentes, recebia dinheiro, recebia de tudo, tinha de tudo essa mulher. Acontece que no meio dessa, né, dessa vida toda aí dela, ela vai acabar pegando uma doença chamada sífilis. Sabemos que a sífilis, ela é uma doença sexualmente transmissível e ela acabou pegando aí, enfim, com a atividade que ela exercia ali de prostituta. Acontece que a Bárbara não vai morrer de sífilis. Muita gente morria de sífilis naquela época. Uma outra doença que matava muito, mas muito naquela época, era a tuberculose. E acredite, Bárbara vai pegar tuberculose e não vai morrer. Parece que ela vai continuar com a tuberculose, ela continua trabalhando, parece que as pessoas também não pegavam essa tuberculose e em seguida a Bárbara pega a hanseníase, que era conhecido antigamente como lepra.
e ainda assim Bárbara continua viva. Isso já é, sinceramente, para mim, no mínimo estranho, né? Que organismo que essa mulher tinha. Lembrando que nessa época, tá? As pessoas, elas tinham hábitos de higiene terríveis, formas de viver muito sujas, então os lugares, as ruas, era tudo muito sujo, ninguém, não tinha saneamento, não tinha nada, então ainda era da época que o pessoal pegava os piniques e jogava, né? O seu xixizinho e o seu número 1, o seu número 2 pela janela. E a Bárbara conseguia viver com essas doenças sem morrer e ali continuar firme e forte numa época que não existia nem mesmo antibiótico. Bom, acontece que vai passar o tempo e a Bárbara vai começar a envelhecer e as doenças também tinham ajudado ela a perder um pouco da sua beleza e aos poucos o que era pouco se tornou muito. Então as pessoas a descrevem igualzinho a bruxa da Disney. Dizem que ela ficou enrugada, com um monte de verrugas e que os cabelos dela esfarelavam e que ela ficou corcunda. Nossa, é uma descrição terrível. Enfim, ela ficou como uma mulher debilitada, na minha opinião, seria mais ou menos isso. E os clientes começaram a não querer mais sair com ela. Bom, então a mulher, né, que em 1808 poderia ter servia funcionários da coroa, Dom Pedro, bispos, enfim, ela era a mulher que todos os homens queriam, estava nessa situação onde ela não conseguia nenhum cliente, ela não conseguia ganhar dinheiro para nada, então ela parte. Ela vai para um lugar chamado Cisplatina. Nessa época, esse território estava acontecendo ali um combate, porque eles queriam pegar aquele território, depois de fato pegaram, que acabou virando então o atual Uruguai. Então ela vai, porque ela vai então servir ali os soldados. Isso é uma coisa que acontecia muito antigamente nas guerras e tal, tinham sempre as mulheres que acabavam indo junto com os soldados justamente para fazer esse tipo de trabalho. Os soldados ficavam muito tempo fora de casa, então sempre tinham prostitutas que acabavam ficando ali junto com os soldados ali para servi-los. E lá parece que eles não tinham muito problema, nem se importavam muito com, né, a beleza das moças que estavam lá. Quando ela volta da Cisplatina, ela estava doente de novo e dessa vez a coisa ficou bem feia pro lado dela. Primeiro que ela não conseguiria trabalhar mais com pessoas ali que poderiam pagar alguma coisa que fosse substancial para ela. Ela não tinha o dinheiro guardado e também ela não iria viver muito tempo, porque aquelas doenças iriam começar a cobrar o seu preço. É nesse momento que ela começa então a trabalhar no Arco de Teles. Nessa época, depois do incêndio, isso já era 1825, então já era 35 anos depois da chegada dela e também do incêndio do Arco de Teles. Então vocês imaginem um lugar onde tudo pegou fogo, tudo se destruiu e ninguém nunca consertou. O que vocês acham que aconteceu? Ali morava todo tipo de gente e as pessoas viviam ali, haviam mendigos, garotas ali, né, prostitutas. As prostitutas normalmente ficavam nos cantos, onde os homens passavam e recebiam ali os seus favores ali, num cantinho mesmo, e a coisa era bem assim ruim, era pesado. E a Bárbara, ela ficava sempre próxima a uma santa que era Santa Bárbara, e ela era muito devota, ela dizia que Santa Bárbara protegia ela. Então por isso que ela foi chamada de Bárbara dos Prazeres, porque como ela tinha medo que algum cliente acabasse uma hora matando ela, porque não era uma coisa incomum de acontecer, ela sempre ficava próxima à santa. Acontece que com o tempo ela vai ver que ela não vai mais conseguir permanecer viva por muito tempo, ela também não conseguia ganhar quase nada com a aparência dela, então o que ela faz? Ela procura os ciganos. Existia uma comunidade cigana próximo ao local, perto de um rio, assim, então ela vai procurar essa comunidade cigana e vai aprender com um cigano algumas coisas ali que pudesse devolver para ela a beleza e a juventude. Então esse homem orienta ela a ferver sangue de animal e tomar banho, né? Então ela teria que pegar esses animais vivos, retirar o sangue, ferver e depois tomar o banho. Depois de muitas vezes tentando repetir esse banho, ela viu que o banho não funcionava, então ele disse que só tinha uma coisa a ser feita, era trocar o tipo de sangue. Ela teria que usar então sangue de bebês ainda quente. Então Bárbara precisaria de bebês, muitos bebês, porque não seria um banho, seriam vários banhos. E o que vai acontecer é que Bárbara vai começar então a fazer essa prática. O sangue teria que ser usado ainda quente
Então isso teria que ser feito de uma forma rápida, tira a vida e já utiliza o sangue. Foi mais ou menos nessa época que muitas crianças começaram a desaparecer naquela região. E aí vem uma pergunta: estaria assim Bárbara roubando as crianças, uma vez que os corpos não eram encontrados, e também ficaria um pouco difícil ela sair despercebida, já que ela tinha uma aparência tão ruim e de repente as crianças iriam tão facilmente com ela? Então fica difícil aí. Eu ainda acho que tinha era um bandido e acabou caindo em cima da Bárbara o negócio. Mas acontece que as crianças começaram sim a desaparecer, os pais entraram em pânico. É igual quando tem, sabe, aquelas coisas de bairro, olha, estão roubando criança, e as mães começam a ficar alucinadas. Só falta guardar suas crianças dentro do bolso. Começou desse jeito. E aí eles disseram que por causa disso, né, como não ficavam circulando mais crianças pela rua, a Bárbara então teria partido para uma nova prática, que seria então a Roda dos Enjeitados. A Roda dos Enjeitados, ela ficava na Santa Casa de Misericórdia e era uma roda mesmo, era uma roda de madeira. E aí é que tem também uma contradição. Porque as mães que elas não podiam criar os seus filhos, né? Elas não podiam criar, primeiro, porque não tinham condição, segundo, porque a família não aceitava, e terceiro, porque não tinha como você viver uma vida tendo um filho fora de um casamento, tá? Então, assim, se isso era muito ruim em outros países ali naquela época, aqui no Brasil era uma coisa assim que não era aceitável. As mulheres ricas davam seus jeitinhos, iam viajar para o exterior, né, para a França ou para algum outro lugar chique, depositavam lá a sua criança e depois voltavam para o Brasil plenas como se nada tivesse acontecido, ou ia passar uns tempos em um convento. Só que com mulheres pobres a coisa era muito diferente. Normalmente essas mulheres pobres, elas trabalhavam em casas de senhores ricos e normalmente saíam grávidas, vítimas desses senhores. Depois tinham que colocar essas crianças na roda dos enjeitados para que as freiras, né, da Santa Casa de Misericórdia tomassem conta dessas crianças e desse para elas um lar. Eram poucas as crianças que eram adotadas ali na roda dos enjeitados e, por incrível que pareça, em uma outra matéria que eu tinha visto uma vez sobre essa roda, muitos nobres buscavam filhos ali, ou por não serem férteis, né? Então as esposas meio que simulavam uma gravidez, depois eles arrumavam um bebê na roda dos enjeitados, ou por eles simplesmente não serem héteros e terem que casar, porque era obrigatório praticamente. Casar era algo assim, era um negócio a ser fechado. E o filho era uma prova de virilidade. Então, quando isso acontecia, tanto num caso como no outro, existia a roda dos enjeitados. Ou quando uma criança morria, eles iam na roda e pegavam uma criança e colocavam no lugar. Existia várias formas aí depois de ir inserindo essas crianças de volta à sociedade. Acontece que eles começaram a dizer que não estava mais tendo crianças na roda dos enjeitados porque a Bárbara estaria roubando esses bebês para poder utilizar o sangue para conseguir ficar jovem de novo. Acontece que dizem que deu certo e que ela de fato começou a ficar jovem a ponto das pessoas não conseguirem mais reconhecê-la. E de fato foi um período que não tinha crianças ali na roda dos enjeitados, e vai ter um momento que Bárbara vai desaparecer. E no momento que a Bárbara desapareceu e todo mundo se tocou que Bárbara desapareceu, crianças novamente começaram a aparecer na roda dos enjeitados. Ninguém sabe para onde a Bárbara foi, ninguém sabe o que aconteceu com a Bárbara, ninguém sabe o resultado disso, de fato, dessa prática dela, se ela teria sim conseguido ficar jovem de novo, qual era o tipo também de ritual que ela fazia, porque provavelmente não era só a utilização, né, desse líquido no corpo dela, assim como a Elizabeth Bathory também fazia esse tipo de coisa, mas acontece que ela desaparece. A única coisa que eles vão encontrar que poderia ser a bruxa do Arco de Teles, como ficou conhecido, teria sido um corpo boiando, então na Bahia, que ninguém conseguia identificar, já estava muito tempo no mar, e aí eles tiraram ali uma conclusão de que seria então a Bárbara. Mas certeza ninguém teve, de fato a Bárbara só desapareceu. Muitos elementos dessa história não são provados, então isso é uma lenda, a história que as pessoas contam, histórias que vão sendo contadas de forma oral. E quanto mais tempo essas histórias existem, né, maior ali, mais coisas são colocadas dentro dessas histórias.
Muitas coisas também dita contra a Bárbara também pode ter sido uma questão de época. E ela foi uma mulher muito cobiçada. Normalmente essas pessoas elas tendem a sofrer um pouquinho, principalmente quando passam a viver sem um marido. Então a gente tem que ver todo o contexto da época. Outra coisa também as pessoas dizem que escutam, né, que tem ali as assombrações, escutam gritos e todo mundo atribui esses gritos à Bárbara dos Prazeres. Acontece que, e o incêndio de 1790 no Arco de Teles que tirou a vida de tanta gente? Ninguém para pensar que pode ter também ali, se a gente for partir do princípio de que poderiam ser espíritos, por que não ser espíritos de pessoas que de fato morreram ali, né, naquele incêndio de forma terrível e que de fato poderiam estar assombrando o lugar, mas eles preferem jogar em cima da Bárbara. Então a Bárbara não teve muita paz viva, também não tem muita paz morta, tá? Um jornalista chamado Daniel Sampaio então descobriu a verdadeira identidade da Bárbara dos Prazeres, também fez a sua matéria, mas aí procurei também sobre o Arco de Teles e tem nesse livro que também conta um pouco sobre a vida, né, da Bárbara dos Prazeres, que é basicamente, gente, sempre a mesma história. E chama Rio Estado de Espírito, Guia dos Fantasmas Cariocas, tá? As fotos são do Carlos Monteiro e os textos do Nelson Vasconcelos, esse livro aqui, tá? Então esse livro é mais ou menos assim, ele vai ter foto do lugar e depois vai falar um pouco sobre ele, tá? Então são fotos muito legais, super indico para quem gosta aí, quem quer conhecer um pouco mais sobre o Rio de Janeiro e tudo mais. Então cada lugar ali tido como fantasmagórico ou que causa ali, tem uma história, né, ou causa um efeito aí nas pessoas de medo, eles tiram uma foto e um pequeno texto é inserido no livro. Então o livro ele é inteiro desse jeito. Essa história até hoje gera fascínio nas pessoas que ficam ali próximos ao local e de vez em quando surgem aí umas histórias quando as pessoas começam a ficar até um pouco mais tarde, normalmente um pouco antes de amanhecer, parece que coisas estranhas acontecem nesse lugar. Mas nem tudo pode ser a Dona Bárbara, de repente, né? Pode ser até mesmo essas pessoas, porque o que não deve faltar ali é coisa. Porque imaginem só quanta gente deve ter perdido a vida naquele incêndio, mas por incrível que pareça, é mais fácil, mais bonito também, né? Gera mais impacto dizer que é a bruxa do Arco de Teles. Então conta aqui pra mim se vocês conhecem essa história, se vocês já tinham passado pelo Arco de Teles, se não tinham a menor ideia que isso tinha acontecido naquele lugar e que agora acabou ficando com um pouquinho de medo de passar lá. Deixa tudo aqui pra mim nos comentários. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, a gente continua aqui nos comentários. E eu tô doida pra saber o que vocês viram nesse Arco de Teles, muito sinceramente, porque já me deu até uma vontade de conhecer esse lugar. Porque, sinceramente, o único lugar desses aí que eu não tenho vontade de conhecer é o Rancho Skinwalker, mas esse aí já entrou na lista também, junto com o Hotel Yara, que também é um lugar que preciso visitar assim que possível. Se você não conhece a história do Hotel Yara, corre lá no vídeo que eu vou deixar aqui na tela final e aí vocês vão ficar sabendo. Também é um lugar super bacana aí para tentar visitar. Eu tô doidinha pra ir, tá bom? E também Paranapiacaba. Tudo tem vídeo aqui no canal. Quero conhecer todos esses lugares aqui do Brasil que diz que é assombrado. Vai ser um tour assombrado que eu vou fazer, mas deixa um pouquinho mais pra frente, tá bom, gente? Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana, um super beijo e até um próximo vídeo. Fui!